nosso espaço, né? É um local onde a gente se reúne para focar na espiritualidade, né? E a nossa característica é não ter nenhuma religião e nenhuma doutrina, né? Cada um pesca aqui aquelas coisas que lhes são úteis, né? É um ponto de encontro onde vocês encontram amigos, pessoas afins, né? E todos vão debater, todos vão conversar, todos vão se interagir para encontrar o seu caminho interior. E aquela história é o que a gente vai conversar muito hoje. Esse caminho interior, ele não depende de religião nenhuma. É você com você mesmo. É você fazendo um trabalho com o teu próprio ser, com a tua própria alma, com o teu próprio espírito. E hoje, então, o tema que nós escolhemos para conversar com todos vocês hoje é conhecer a si mesmo, a chave da transcendência e a chave da iluminação. Uma das características naturais do ser humano aqui nesta condição humana, na nossa sociedade, é não saber quem eu sou. E o fato de nós não sabermos quem nós somos, isso desde criança, é como se nós tivéssemos uma memória em branco, né? Um HD em branco formatado. Hoje a linguagem é moderna, né? Então, pronto para você programar, colocar o programa que você quiser ali. Então, o ser humano ele se sente assim quando criança. Ele não tem nenhuma ligação com memórias anteriores, com vidas anteriores, né? E aí, a sociedade, desde muito cedo, começa a programar essa criança. Começa a programá-la numa doutrina, num modelo filosófico, num jeito de pensar, num jeito de agir. E cada cultura de nosso planeta programa as suas crianças de uma maneira diferente, né? Os islâmicos programam suas crianças de uma maneira, os ocidentais de outros, os chineses, os indianos, né? Os cristãos, os judeus, os católicos. E quando esses indivíduos crescem, se tornam adultos, cada um tem uma doutrina interna e um pensamento diferente, a famosa Torre de Babel, né? Então nós temos aqui a verdadeira Torre de Babel planetária, onde cada um pensa de um jeito, vê uma coisa de um ângulo, mas, na verdade, nunca é de sua própria experiência. Sempre é alguma coisa formatada, certo? É uma coisa ali programada, né? Se você é um marxista, você foi programado para ser ateu. Né? Se você é um judeu, você é programado para acreditar num Deus único. Tá? E assim por diante. Cada cultura de nosso planeta nos programa de uma maneira. Ok? Mas o grande mistério continua, né? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha verdadeira natureza? Será que os cientistas, os psicólogos estão corretos? Morreu, acabou? Não existe nenhuma vida após a morte? Será que existe uma vida anterior a essa? Será que eu estou reencarnado, eu tenho vidas passadas? Será que realmente a minha consciência e o meu espírito não dependem nem um pouco desse cérebro que está aqui para existir como ser? Porque toda a nossa ciência intelectual, todos os intelectuais só acreditam na chamada evolução ascendente na biologia. O que é uma evolução ascendente? Né? A chamada teoria ascendente da evolução. Ou seja, né? A nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso ato de pensar, o ser humano, né? É fruto de uma evolução, presta bem atenção, biológica. Ou seja, é uma evolução linear, nesse sentido assim, onde você tem os seres primitivos, os organismos muito primitivos, né? E com o passar do tempo, a evolução natural das espécies faz com que um ser humano, um homem com um cérebro adequado, consiga evoluir um cérebro para dar a capacidade para uma mente. Então essa é a chamada evolução ascendente, onde a ciência crê nisso piamente, onde a nossa inteligência é fruto da evolução cerebral. Ok?
Entendeu? Se não existisse um cérebro evoluído, nós não existiríamos pensando, agindo com inteligência. Ok? Muito bem. Por que é tão difícil para os cientistas e para todos os psicólogos que trabalham nesta área, tá? Os chamados psicólogos, vamos assim dizer, institucionais, porque é claro que eu conheço muitos psicólogos que não pensam assim. Muitos psicólogos que já estão voltados à espiritualidade, voltados a esse outro modelo, a essa outra teoria, certo? De uma vida mais transcendental, aquela coisa toda. Né? Mas se você for numa instituição universitária, USP, qualquer faculdade ou programa ali, não vai haver nenhuma discussão sobre vida após a morte ou nenhum modelo de terapia psicológica que envolva essa questão do espírito. Tá? É puramente uma análise mental. Se você estudar toda a psicanálise é freudiana, né? Ou junguiana, ela é um processo totalmente mental. Não existe nenhuma relação com o espírito, com a alma, ou vida após a morte, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Então é muito importante que nós entendamos isso. Essa chamada evolução ascendente na biologia é o que todo mundo crê. Nós somos fruto de um acaso no universo. Por acaso, os átomos se juntaram lá atrás, começaram a evoluir os processos da vida. Por acaso, os répteis se tornaram gigantes. Por acaso, se tornaram as aves, saíram voando no espaço. E por um acaso, surgiu os seres humanos na superfície da Terra, pensando, agindo e transformando o planeta. Eu nunca aceitei isso. Mesmo como cientista, eu nunca consegui engolir essa bobagem da ciência. Tá? O universo é muito grande, muito fantástico para ser um acaso. Tá? Então, nós estamos desenvolvendo hoje, eu e um grupo de outros físicos no mundo todo aí, né, e uma teoria, usando a física quântica, que é chamada teoria, né, descendente. Aí vocês vão ver se vocês concordam, né? Essa teoria descendente é uma teoria que diz o seguinte, que, na verdade, anterior a qualquer organismo biológico, deveria existir uma inteligência e uma consciência para organizar tudo isso. Vocês estão me entendendo? Porque aquela história da física quântica, quem já assistiu minhas palestras na física quântica, até aquele seminário meu com 21 DVDs, nós vamos fazer uma discussão muito grande lá. Quem é que toma as decisões para o colapso da função de onda? Você tem que pensar que antes do ser humano existir na Terra, todos os répteis, todos os animais estavam aí. Quem é que tomava as decisões? Não tinha uma inteligência. Ou tem que existir uma inteligência anterior a tudo isso e fora da matéria. O importante é isso aí. Ó. A gente vai descobrir o seguinte, que existe uma consciência, vamos usar esse termo aqui. Ó. Existe uma consciência anterior à matéria. Nós vamos partir desse princípio. Portanto, se existe uma consciência anterior à matéria, ela não necessita do cérebro biológico para existir. Então a gente separa as duas coisas já. A gente destrói toda a teoria darwinista, não no sentido, né, da evolução natural, mas que você tem agora um fator externo que colabora com as mutações, que dirige as mutações, que coordena as mutações. As mutações não são ao acaso. Na verdade, as mutações é uma interferência de uma inteligência. E os organismos biológicos não passam de uma construção inteligente e de uma inteligência que está fora da matéria. Ok? Isso é o princípio da discussão, né? Para depois a gente chegar no nosso lar, toda uma vida fora da matéria, toda uma sociedade existindo fora da matéria, aquela coisa toda. Né? Que é uma coisa fantástica. Então, os debates dentro da nossa física quântica e espiritualidade se resumem basicamente a isso agora. A gente tentar desenvolver um modelo matemático, né, aceitável dentro das teorias físicas para demonstrarmos que necessariamente a consciência ela tem que fazer parte das equações físicas. Senão, a física fica vazia, ela é uma ciência morta. Você estuda partículas mortas. Você constrói aquele puta acelerador de bilhões de dólares para estudar partículas mortas, onde a vida não entra na jogada. Entendeu? Então nós temos que mudar esse paradigma da ciência e o paradigma da biologia, né? A biologia tem um problema muito sério hoje, os cientistas, biólogos têm um problema muito sério que eles não conseguem explicar as mudanças das espécies.
Não existe uma explicação lógica racional, tá? Que eles chamam de teoria de pontuação na biologia. Ou seja, eles não conseguem explicar como é que um grupo de seres resolve, que está no oceano, resolve ir para a Terra, criar perna e sair andando. E depois, pior ainda, é criar asas e sair voando. Porque é um processo extremamente complexo você projetar um objeto que voe na nossa atmosfera. Certo? Você vê o cientista para projetar um avião com envergadura, com peso, com ar. E a natureza faz isso sozinha. Com uma perfeição, com uma máquina biológica fantástica, com pena, com equilíbrio, com tudo, né? É impossível naturalmente isso acontecer. Então tem que existir uma interferência de uma inteligência que faz a coisa muito rápida acontecer, sabe? Então essas mudanças de espécies na biologia, que são saltos muito grandes, evolucionais, não tem explicação numa evolução natural. Sabe? Então, realmente começa a se sacar que existe uma coisa. E quando a gente cria esse modelo para as mentes lógicas e racionais aqui do Ocidente, que pensam ciência, que são formadas dentro de universidades, de uma intelectualidade lógica, né? Então, nós começamos a criar uma maneira de dizer que é possível, né? É possível duas coisas: vida após a morte. Porque nesse modelo nosso, a consciência não depende do cérebro nem da matéria. E não só existe vida após a morte, como existe vida, olha só, antes do nascimento. Porque se a consciência se preserva, quem pode garantir que o cérebro é que gerou a consciência? Não foi o cérebro que gerou a consciência. O cérebro apenas abrigou a consciência nessa estrutura biológica. Então vocês entenderam o negócio aí? Então essa é uma nova vertente que nós debatemos, discutimos e tudo mais. Se você pegar o Amit Goswami, os livros dele, tal, é um modelo legal. E uma das questões que nós debatemos com profundidade, né, que poucos físicos aceitam, é a necessidade da matemática para se construir uma nova física. Eu acredito que não é necessário matemática para se fazer uma nova física. Porque a matemática já chegou, deu o que tinha que dar. Sabe, como linguagem, como ferramenta para se fazer pesquisas das estruturas mais íntimas do universo, e principalmente ligado com essa questão da consciência. Você vê, a psicologia é uma ciência, estuda tudo, a consciência não tem matemática nenhuma em psicologia. A linguagem da psicologia não é a linguagem matemática, então, no entanto, é chamada de ciência. Então, a ciência necessariamente não precisa de uma linguagem matemática para existir. E nós estamos percebendo que quanto mais o ser humano tenta entender a estrutura íntima da matéria, a complexidade das linguagens matemáticas é tão grande que ela se torna inútil. Que ela se torna, assim, objeto de poucos indivíduos que criaram essa linguagem e tentam conversar entre eles. Ela não serve para a humanidade. Ela não serve como uma ferramenta real para integrar o ser humano no conhecimento, vocês estão me entendendo? Então esse é o meu questionamento da física. Vocês fazem uma linguagem para meia dúzia só ficar conversando? Isso para mim não é uma ciência universal. Você está entendendo? Então é um problema de linguagem, física. O problema da física, física quântica, aquela matemática sofisticada, física quântica, é um problema de linguagem. É que nós somos muito idiotas e criamos uma linguagem muito imperfeita e muito complexa para descrever determinadas coisas que às vezes são simples. Sabe? São muito simples, são muito naturais. Né? Então é a complexidade do cérebro humano. E essas são grandes discussões que nós estamos fazendo. Grandes discussões. Porque eu chego assim, às vezes, quando tem alguns intelectuais, vou em faculdades, fazer algumas palestras desse tipo, já levanta um corno lá, né, na plateia e fala, você provou isso matematicamente, você prova isso matematicamente. Eu falo, qual que é o problema da matemática, cara? Por que eu tenho que provar matematicamente as coisas? Não preciso provar matematicamente nada. A matemática é uma linguagem babaca que a física usa, que a ciência usa, mas ela não é a única. Não é necessário provar matematicamente. Eu existo aqui, cara. Ninguém provou matematicamente que eu existo, eu estou existindo. O cachorro também. Sabe? As plantas, o universo, está aí, independente do ser humano. O ser humano nem existia, o universo estava aí. Ninguém precisou provar matematicamente para a existência. A existência está aí. Você está entendendo? Então, o ser humano é muito... Porque ele é formado dentro de um padrão de pensamento, os jovens, os estudantes, tá? Então eles acreditam que o único caminho para se concretizar a verdade é esse. Entendeu? Então a ciência e o Ocidente, e eu estou falando para os ocidentais que são vocês, mas se eu estivesse no Oriente, o Oriente não tem essa vivência de matemática, língua do Oriente, vai lá para a meditação, ele vai para dentro. Ele vai para um caminho espiritual, ele busca a verdade através de uma outra linguagem.
Ok? Por isso, eu escrevi eu conto uma história fictícia, eu monto uma história fictícia, às vezes em algumas palestras minhas, que são dois irmãos gêmeos, nascem e são separados da infância de suas mães. Um vai para o Tibete e outro vai para a Inglaterra, ser criado por uma família inglesa. Esse indivíduo do Tibete, então, nasce, vai para os templos, para os mosteiros, buscar o conhecimento do universo, conhecimento, né, a verdade. E esse outro vai para Oxford, estudar física, ciências avançadas, para tentar conhecer o universo através dessas duas linguagens, dois caminhos. E aí, quando eles têm uns 40, 50 anos de idade, nós juntamos os dois, para trocar umas ideias e fazer uns debates. Né? O que você conquistou, o que você compreende do universo, o que você compreende, o que você atingiu e o que você atingiu. É um bom roteiro para um filme. Né? É muito atual. Então vocês vão perceber exatamente quais as ferramentas que levaram o indivíduo a um verdadeiro autoconhecimento. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós devemos perguntar a seguinte questão. Eu acho que uma das questões fundamentais de nosso ser, de nosso dia a dia, é exatamente essa questão fundamental. Quem eu sou? Né? Isso é uma questão que você deve ter todos os dias na sua cabeça. Acordou de manhã, faz a pergunta, quem eu sou? Inclusive, tem uma historiazinha muito engraçada, né, de um monge japonês, né, que ele acordava todo dia de manhã, saía da cabaninha dele, na hora que ele abria, ele gritava bem alto assim, Soju, que o nome dele era Soju, Soju, você está aí? E ele mesmo respondia, sim, eu estou. Né? Aí ele repetia, Soju, não deixe que ninguém te engane. Não deixarei que ninguém me engane. Aí ele começava o dia dele. Ou seja, é um exercício para que ele pudesse estar consciente, acordado. E não adormecido numa filosofia social. Aquele que acorda de manhã, liga o Android, toma aquele café rápido, corre, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, aí volta para casa, cansado para caramba, desliga o Android, pum, vai dormir. Dia seguinte, repete a mesma coisa. Ele passa a vida, 30, 40, 50 anos da vida dele assim. E os objetivos dele são só aqueles objetivinhos da sociedade material, comprar, correr ali, fazer. Ele não tem um objetivo transcendental, não tem um questionamento. Ele não foi treinado para um questionamento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E camuflado nessa vida social diária, essa resposta está morta. Ninguém sabe quem é. Quando você não sabe quem você é, fica muito fácil você ser um androide, você ser programado e conduzido por uma sociedade. Você fica muito fácil você ser conduzido por um imperador, por um rei, sabe? Por um fascista, por quem quer que seja que faz a sua cabeça, você vai lá no meio do povo, né? Fazer passeata, fazer tudo. Você vira aquele objeto da massa, objeto da manipulação de ideais de poderosos, ideais políticos, aquela coisa toda. E você vai lá com bucha de canhão, tomar bala na cara, né? Enquanto o coordenador da coisa está lá, que bem gostosão lá, nem quero saber. Eles que vão morrer lá por mim. Você está entendendo? Nenhum general vai lá na batalha tomar bala para a cabeça. Não, fica tudo lá, só aquela mesinha lá empurrando aqui, empurrando lá. Aqueles marionetes, né? O tonto vai lá morrer. Né? Para ser chamado de herói depois. Então, na verdade, quando você está morto, todo mundo te manipula. Por isso que era diferente com Jesus Cristo. Quando Jesus chega, um ser iluminado, um ser consciente de quem ele é e da vida espiritual e tudo mais, jamais ele chega lá, vai servir o rei, vai servir Herodes, ou vai servir a César, ou vai se curvar a Herodes e se curvar a César. Esse foi o grande problema de Jesus. Ele chega lá e fala assim, olha cara, meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para servir vocês, né? Eu sirvo meu pai que está no céu, o problema é meu com ele, não é com você. Isso faz com que liberta o cara, né? Ele não vai ser escravo daquele modelo
Ele falou, eu não vou ser escravo desse modelo social, eu não vou ser escravo desse modelo ideológico político, nem do imperador, e nem das ideias de Herodes, e muito menos das ideias dos, vamos assim dizer, dos sacerdotes que ali estavam na época, que tinham um modelo de religiosidade completamente fajuta, né, e primitivo. Ok? Então, um homem liberto, ele é totalmente anarquista, ele é um indivíduo totalmente contrário a tudo que está aí. Por quê? Porque ele vive num outro mundo, ele vive numa outra visão de universo. Tá? Por isso que na outra semana eu fiz uma palestra, você é um escravo? Esse é o título. Tá aí, né? Quem quiser tentar a palestra aí. Por quê? Porque o indivíduo precisa acordar. Ele precisa acordar para ser um Jesus, para ser um Buda. Quando ele conhece a si mesmo, ele encontra a verdadeira essência do seu ser, ele não vai mais ser escravo. As sociedades ou qualquer ideologia não vai introduzir nada nele, fazer ele se comportar daquela maneira. Porque ele é um ser liberto. Então, o verdadeiro sentido, quando você faz essa pergunta, você está buscando, né? Você está buscando liberdade. Liberdade. E uma liberdade que nós chamamos de transcender a morte. Muitos de vocês esotéricos já devem ter lido a história de Paramahansa Yogananda, não é verdade? Do grande Yogananda, que transcende a morte. Esses indivíduos que simplesmente têm a consciência do mundo espiritual e do mundo físico, de toda a sua experiência humana na Terra, e sabe a hora que tem que deixar este corpo definitivamente. Ó, deixar este corpo definitivamente. Não é suicídio, não é se matar e não morre por uma doença. É um abandono consciente da matéria. Entendeu? Então, isto é a verdadeira liberdade. Não essa liberdade social que você tira um político idiota, põe outro no poder e acha que está livre. O exemplo mais interessante que vocês podem usar nesta visão ideológico-política é a Revolução Francesa. Né? Vamos tirar esse imperador do poder, esse rei opressor, é o povo, aquela revolução popular, queda da Bastilha, papapá. Depois nem elege quem para ficar no poder, no lugar do rei? Napoleão Bonaparte. Uma beleza, né? Maravilha de revolução, de transformação. Ou seja, sempre foi assim, cara. Os seres humanos são idiotas, a gente tira um do poder e põe outro idiota no poder. Nós não colocamos um ser iluminado no poder, que realmente realiza um verdadeiro governo de paz, de amor e de transcendência, levando o seu povo. Não, não. A gente tira um bandido e coloca outro. O nosso Brasil está cheio disso, vocês estão cansados de saber disso? De olhar aí os ladrões, os bandidos que estão por aí, na política. Então a verdadeira revolução a gente não consegue desse jeito. A verdadeira revolução tem que vir de dentro, ela tem que ser interna. Sabe? Por isso que o comunismo não deu certo. Ninguém vai lutar pela comunidade, cara, isso é bobagem. Todo mundo vai pensar no seu. O ser é individualista, ele não está Por isso que essa coisa que inventaram, que os sociólogos inventaram, chamado povo ou sociedade, isso não existe, isso é uma mentira. O que existe, a única realidade que existe é o ser humano, é o homem. Se você não trabalhar o homem, não adianta fazer leis sociais para a comunidade inteira. Regras e impor a regra à força para a sociedade como o comunismo. Mata milhões de pessoas para impor o ideal, depois não dá certo. Né? Matamos tudo à toa, então. Não sabe aquela coisa? Então, as grandes revoluções, depois que o cara percebe que não tem sentido, não leva a nada. Morreu bilhões, sofreu milhares de pessoas em guerra, Segunda Guerra Mundial. Depois, por que não senta para fazer a paz antes da guerra? Só depois que está oprimido, não tem mais jeito, aí senta para fazer a guerra. Então, é o ego, é o orgulho, uma série de coisas, essa estrutura de poder vigente que está aí. Entende? Quando você constrói uma lei para a sociedade, ela não funciona. Por quê? Porque as pessoas não estão pensando no homem, eles pensam em sociedade. Sociedade não existe. Você tem que trabalhar o indivíduo. É o indivíduo, é a alma que tem que ser liberta. É ele, é ele. Você está entendendo? Enquanto você não fizer isso, não vai resolver. Enquanto o homem não acordar, este modelo maravilhoso, utópico de sociedade que sonhamos, não existe. Por isso que esse modelo de sociedade que nós sonhamos está lá no nosso lar, está lá na cidade, porque lá funciona. Porque o cara que sabe que está morto, né? Não tem como discutir filosoficamente com mais ninguém, pô. Você está entendendo? Não é igual aqui embaixo. Sabe? Lá tem um problema muito sério, ninguém pode te matar, né?
Aqui não, qualquer problema o rei fala, vou te matar. Vou te botar no calabouço. Você morre de medo, você se curva, né? Lá você não se curva mais, porque você vai me matar, então pode me matar. Eu já estou morto mesmo. Então, esse medo da opressão desaparece, né? Por isso Jesus não tinha medo. Você vê, você conhece o discurso do João Batista? Junto com Herodes? Então ele via Salomé passar lá e falava, você é uma adúltera, porque você é uma prostituta. Ela ficava puta da vida, né? Aí quando Herodes ia visitar ele lá, né? O Herodes falava assim, você também é um adúltero, você também metia a boca do Herodes, né? Que o Herodes achava que era o grande rei. E o Herodes falava a seguinte frase para ele, João, eu vou te matar. Ele ria e falava, então o senhor vai me libertar? Ele não se conformava que o João Batista não tinha medo da morte, que o João Batista dava risada quando ele dizia que ia matá-lo. E o João Batista falou, então o senhor vai me libertar? Porque para quem tem essa visão mais transcendental do si mesmo, o que é a morte? A morte não passa de uma verdadeira libertação dessa condição prisioneira do corpo físico, prisioneira da lei do karma, dessas condições kármicas que nós estamos vivendo. Então, o grande e verdadeiro processo de liberdade está naquilo que sempre os grandes mestres nos ensinaram, mas nenhuma filosofia política ou ideológica levou isso a sério. Conhece-te a ti mesmo. Ó. A ti ou a si mesmo. Somente, e Jesus reforçava, somente essa verdade vos libertará. Essa era uma frase clássica que existia na Bíblia. Sempre. E não é só isso, Buda dizia isso, né? Os grandes mestres do passado, Lao Tzu, Confúcio, todos eles eram unânimes em afirmar que a verdadeira consciência está na transcendência. E uma coisa muito interessante, se nós usarmos o princípio apenas ideológico da reencarnação, se nós somos uma alma reencarnada, que esquecemos, então eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Aonde está a verdade sobre nós? Vamos usar essa inteligência. Se eu sou uma alma reencarnada, aqui, aonde está a memória e a verdade sobre tudo que eu sou, que eu já vivi lá atrás? Aonde está? Só pode estar aqui mesmo. Só pode estar aqui mesmo, porque é eu que estava lá atrás, eu estou aqui. A única coisa é que existe algum mecanismo que me faz esquecer. Então, essa é a chave do negócio. Existe um mecanismo que me faz esquecer daquilo que eu realmente sou. Por isso, as correntes chamadas aí, filosóficas ou de treinamento interior, tem uma velha frase que deve ser reforçada. O eu sou. Né? Por que você tem que reforçar esse eu sou? Eu sou o quê? Né? Vocês estão me entendendo? Eu sou esse ser, essa alma transcendente. Eu sou isso. E muito mais, né? O Buda, ele chegava diante dos discípulos dele, todos sentados ali ouvindo o discurso dele, e dizia assim, vós sois Buda. Todos vós sois Buda. Vocês sabem qual que é a única diferença que existe entre eu e vocês? A única diferença é que eu descobri que sou um Buda e vocês ainda não descobriram. Essa é a única diferença. Vocês estão me entendendo? Então, os discursos desses grandes mestres orientais sempre foram discursos profundos no sentido de colocar que toda a resposta, as grandes e verdadeiras respostas, não está com nenhum sacerdote, não está em nenhuma religião, não está em nenhum livro, está em um lugar, e esse lugar não pode nunca ser tirado, não pode ser roubado de você. Porque isso está em
você. Está em nós. Então, se todas as respostas estão dentro de nós, nós temos que fazer um único e simples exercício: curar a amnésia e descobrir a causa dessa amnésia. Tá? Então, nós precisamos descobrir a causa da amnésia. Né? Assim que escreve? Ou é um M? Hã? Sem o I, né? É A. Sim? Acho que é, né? Amnésia, deu amnésia. Esqueci. Né? Então, na verdade, nós temos que curar essa amnésia. Porque todos nós somos esses seres transcendentes, temos vidas anteriores, né? E o Buda fazia uma brincadeira com os discípulos também. Ele levantava a mão assim e dizia: este é você agora. Você tem um rosto. Essa aqui é a sua encarnação anterior. Você tinha outro rosto. Presta bem atenção. E essa é a encarnação anterior dessa anterior. Você tinha outro rosto. E aí ele brincava: esse buraco aqui é o tempo que você passa fora desta vida, deste corpo. Nas cidades astrais, vivendo na sociedade. E ele continuava: essa aqui é a anterior da anterior. E essa aqui é a sua primeira encarnação na Terra. Você tinha um rosto também. Aí ele vai mais longe. Qual era o seu rosto original? Aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra. Todas as informações estão aí, em você. Cabe você descobrir tudo isso que eu perguntei para você. Qual era o seu rosto original? Qual era a sua forma original? De onde você veio realmente? Será que você nasceu aqui na Terra? Ou você é uma coisa muito diferente disso tudo? E aonde está essa resposta? Você já viu algum cientista buscar a resposta dentro? Hã? Toda a ciência vai buscar, constrói até telescópios gigantescos para olhar a ponta do universo, teorias do Big Bang, né? Mas não olha para dentro. Eu acho que a melhor coisa que a ciência deveria fazer é construir o maior telescópio de todos e na frente do telescópio colocar um espelho. Entenderam ou não a jogada? Hã? Lá na ponta do telescópio você mete um espelho para o cara olhar para dele mesmo. Seria um grande instrumento. Eu já fiz essa piada para os astrônomos, eles queriam me matar. Vocês gastam bilhões de dólares para descobrir o que está lá na ponta do universo. Bota um espelho na ponta do telescópio e resolve o problema. Porque é a máxima do arquivo X, né? Quem já assistiu o arquivo X? Seriado arquivo X. A verdade está lá fora. Não é? Não é a máxima do arquivo X? Mas Buda, Jesus, Krishna e todos os grandes avatares e mestres do passado falam: não, a verdade não está lá fora. A verdade está aqui. Eu digo: em quem você deve acreditar? No arquivo X ou em Buda? Ou em Jesus? É uma questão de bom senso. Né? Vocês se lembram de um personagem que o Chico Anísio fazia no Chico City, que era o final, chamava o Profeta? Vocês se lembram? O Profeta sempre dava uma legal no final, ele com aquele cajadão, barbona branca, os pobres, só pobre em volta dele, né? Sabe, que os discípulos dele eram tudo pobre. Que ele, na verdade, ele parafraseava o conselheiro, né? O Antônio Conselheiro, né? Certo? Que era ou seja, o profeta dos pobres que fez toda aquela revolução lá, né? Na guerra lá dos... Você está entendendo? Então, muito interessante você imaginar uma história que ele contou lá. Ele sempre fechava com uma legal, né? O programa era o último do programa, fechava o programa. E aí, estava lá ele um dia e veio uma senhorinha pobre, né? Falou: profeta, o senhor me explique uma coisa, profeta. Veja só minha vida, profeta. Deus deve ser uma pessoa muito injusta, falando para o profeta. Eu e meu marido
trabalhamos a vida inteira, lutamos para arrumar um emprego, na pobreza, na miséria, para construir nossa vida, para construir nosso barraquinho, nossa casa. Aí, exatamente quando a gente construiu nossa casinha, tinha tudo, meu marido morre. Que justiça é essa? Aí ela fala essa frase: meu marido morre e acaba tudo. Que Deus é esse, profeta? Profeta, com aquela sabedoria dele, olha assim, né? Primeiro eu quero saber qual que é o teu nome. Mas meu nome é Josefa. Tá bom, dona Josefa. Senhora é dona Josefa, dona Josefa. São Francisco de Assis nos disse, em sua grande sabedoria e na sua grande luz, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Agora me diga, em quem eu devo acreditar? Em dona Josefa, que está me dizendo que morreu, acabou tudo? Ou em São Francisco de Assis? Que é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí terminamos assim: paz para todos. Deixar o programa. Então vocês estão entendendo a questão da coisa? Onde está a verdadeira sabedoria? Não é? Quem é que realmente está com a verdade? Às vezes a morte para nós pode parecer o maior de todos os castigos. No entanto, de um outro ponto de vista, pode ser exatamente o maior de todos os presentes. Porque é a liberdade. Liberta-se o espírito dessa matéria enclausurada, liberta-se o espírito dessas trevas profundas, para levá-lo a viver a sua verdadeira natureza espiritual numa outra condição, num outro ambiente, com muito mais liberdade, com muito mais facilidade de existir e dessa alma poder vivenciar outras coisas. Porque nós temos que acreditar que existe uma consciência que perdura, um ser verdadeiro que perdura além desta matéria. Então, por isso que eu reforço esta máxima de todos esses grandes mestres do passado, desses avatares, que não existe nenhuma saída para o ser humano, não existe absolutamente nada na Terra que a sociedade possa nos fornecer para trazer ao homem a verdadeira felicidade. Vocês podem fazer uma busca total em nossa sociedade. Todos os indivíduos que tiveram tudo que a sociedade prometeu, porque na verdade nossa sociedade é tão babaca, né? Que os políticos, eles acham o seguinte, eles acreditam no seguinte: se você tiver uma casinha, se você tiver um emprego, um salário decente, você vai estar totalmente realizado como homem e como ser. Então é só isso que um presidente, um político tem que fornecer ao seu povo. Esse é o modelo materialista, né? Porque morreu, acabou tudo, não tem alma, não tem espírito. Então é isso que precisa ser fornecido. Absolutamente mais nada. Então você cria uma sociedade totalmente de androide, você cria emprego. O objetivo de qualquer governo é criar emprego. Vamos criar emprego, vamos criar empregos. Né? Na verdade, você está criando o quê? Cada vez mais escravos, né, da sociedade. Escravos das indústrias, escravos dos patrões, que vão ficar 12 horas a serviço dessa ideologia, desse processo, e a alma continua morta. Não há espaço para a alma, né? Porque não tem tempo, o cara está morto, chega em casa, está morto e cansado, ele vai investir, não conhece a si mesmo, de que jeito? Toda a energia dele foi sucumbida, todo o potencial dele foi sucumbido para produzir um monte de abobrinha que o sistema capitalista produz em grande quantidade. E não sobra tempo. Na verdade, uma sociedade avançada, é óbvio que tem que ter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Você poderia trabalhar apenas 6 horas por dia. 6 horas por dia ou 4 horas por dia só, tá bom. Para manter o equilíbrio e o sustento, se ninguém roubasse, se a distribuição de renda, se não existisse um único jogador de futebol ganhando $1 milhão, um bobo de um técnico de futebol ganhando $1 milhão por mês, para que pagar tanto para um idiota como esse que não faz nada, não produz absolutamente nada na sociedade? Se você tivesse uma consciência equalitária, equilibrada, todos receberiam, por trabalhar 4 horas por dia, receberiam o suficiente para existir, para viver, e o resto, vamos buscar a verdadeira consciência. E todo mundo trabalhando para isso, todos os cientistas trabalhando para isso, todo mundo nas suas casas, criando meditação, criando um centro espírita dentro da sua casa, tentando conversar com o invisível, trazer o invisível, sabe, criando esse núcleo
de liberdade espiritual, de buscar a essência, e não ser escravo desse modelo o resto da existência, achando que isso é o máximo, não tem mais nada. Porque uma sociedade é muito interessante e nós não acreditamos que não tem mais nada, né? É prova. Porque daí você se torna aquele escravo mesmo e acha que a felicidade tem que ser conquistada apenas ali, comprando uma casa, ficando refém 30 anos da Caixa Econômica, né? Pagando. Claro, você ganha um salário mínimo, você vai comprar uma casa de que jeito, cara? Você nasceu na miséria, a casa custa 100 conto, você vai ficar escravo do sistema durante 30, 40 anos para pagar aquela mensalidade babaca da casa, né? Uma coisa que deveria ser totalmente natural, cada ser humano que nascesse teria direito ao seu pedaço de terra e sua morada de graça, por ser um ser humano. É isso que a sociedade tinha que fornecer. Ninguém devia existir sem o... A terra não deveria ser vendida nem comprada. Terra é uma propriedade de todos. Isso é uma coisa tão simples, né? Olha os animais que estão aí, ninguém se mata, está todo mundo vivendo, existindo, né? Está cada um com o seu território naturalmente demarcado, e a coisa vai acontecendo, vai fluindo, e o equilíbrio se mantém, mas o homem não. Um cara tem que ser o dono de 500 mil hectares de terra, né? Para que você vai fazer com isso? Eu falo, né? Outro dia deu uma atenção, a tal modelo famosa ganhou 40 milhões de dólares no ano. Vai fazer o que com isso? Você acha que o ser humano consegue gastar tudo isso? Para quê? Para que eu tenho que... Né? Vai lá, fala para Jesus, ó Jesus, vou te dar 40 milhões de dólares, tudo bem? Você quer? Por que eu quero essa porcaria? Nunca precisei disso para existir. Entendeu? Então, as coisas são demais, ou seja, é uma má distribuição de renda. Tem gente que ganha muito e outro não ganha nada. O que realmente trabalha, não ganha nada, não tem valor. Então, é um problema ideológico. É um problema de acordar. E essa ideologia não vai mudar, tá? A história já mostra para vocês que não adianta fazer revolução, tirar quem está no poder, mudar a ideologia política. É babaquice, não vai resolver nenhum problema. Só existe uma forma de mudar a questão, é mudar o homem. O homem tem que mudar. Ele tem que resolver esse problema. Eu estava assistindo um tempo atrás uma conferência de uma universidade de psicologia. Eu fui num debate que minha namorada é psicóloga, o cara foi e tal, fui com ela. Olha o discurso do carinha lá. Hoje a sociedade toda é doente. Acho que os 70% vive à base de remédios, porque são pessoas angustiadas, depressivas e infelizes. E a maior infelicidade está na classe alta, não está na classe pobre. E aí ia a coisa. E ele falou assim, se não houver uma mudança de paradigma profunda em nossa sociedade, nós não sabemos o destino dela. Ela vai a, vamos assim dizer, a uma extinção. Porque a doença é coletiva, a neurose é coletiva. Ou seja, por quê? Porque este formato no qual a sociedade está não leva ninguém à felicidade. A felicidade e realização como ser. Tá? E a verdadeira realização. E isso não é novo, os grandes Budas já diziam isso. Não adianta, vocês não vão conseguir paz, vocês não vão conseguir ser felizes, vocês não vão conseguir ter o prazer de existir, enquanto vocês não descobrirem quem são. Enquanto estiver vivendo como escravo, com a alma morta, porque vocês não são uma alma morta, vocês são um ser vivo, há uma alma existência aí dentro. Só que a alma chora, a alma quer liberdade, ela quer respostas, ela quer ser feliz. E a condição criada por nossa sociedade, por os modelos sociais, não levou, não conduziu as pessoas a uma verdadeira realização da felicidade. Então, é uma falência desses modelos. Então, essa falência total dos valores da sociedade faz com que nós construímos uma sociedade totalmente de pessoas neuróticas, doentes. E a maior de todas as doenças, psicológicas é os normóticos. Pessoas que se acham normais. Aquela que acorda de manhã, vai trabalhar e no final do ano ganha o título de operário padrão. Ganhar título de operário padrão é foda, hein, cara? Porque mostra que você é o escravo mais perfeito, o ideal de todo patrão. Aquele que não faz greve, aquele que não briga com nada, que não luta pelos seus direitos. Não falta um dia do serviço, você literalmente está lá, obedece todas as regras, todas as leis e não questiona nada. Nem por aumento de salário.
É o cara patrão, esse é o perfeito. Por isso que ele ganhou o título de operário patrão, né? Porque é o ideal, que não enche o saco do patrão, né? Por isso que eu falo, ganhar título de operário patrão é assinatura de bestialidade de morte da alma. O cara está morto mesmo, é um verdadeiro robô, androide, um escravo da sociedade. Mas a gente percebe que a humanidade está profundamente infeliz, irrealizada como ser. Então essa foi a discussão desses terapeutas, que convivem com as pessoas, com o ser. Porque o terapeuta, ele não convive com a sociedade, ele convive com o ser individual que senta na sua cadeira lá no consultório. Agora, os sociólogos, eles querem fazer modelos e teorias para a sociedade que não existe, que é uma fantasia, uma ilusão. A sociedade é uma ilusão criada por sociólogo. Né? O mesmo discurso dos russos, né, no movimento bolchevista. Camaradas, camarada não existe, isso é uma bobagem. O que existe é o indivíduo. Você generalizou, não existe. Tá? Aí você crê que você quer formatar uma ideologia, porque todos os seres humanos sigam a mesma ideologia. Isso é uma bobagem, o ser humano é individual. Ele tem os problemas individuais, ele sofre aqui dentro, ele não sofre com todo mundo na sociedade. O dia que você fica doente, você vai sozinho para o hospital, cara. Você não leva ninguém, você não leva nenhum camarada com você. Você vai sozinho, sofrendo lá, sem saber o que vai te acontecer, e você naquela angústia, naquela tristeza solitária. Tá bom? Esse é o ponto-chave. Então, não adianta. Todos os grandes Budas diziam, só pode haver liberdade, só pode haver felicidade, paz e realização como ser, quando você conhece a ti mesmo e descobre o Deus que existe dentro de você. Da mesma maneira que eu quero falar, vós sois Buda, vós sois deuses. Jesus falava que vós sois deuses. Então, vós sois deuses. Isso é o que Buda nos diz e que Jesus nos diz. Agora, o que a sociedade diz para você? Você é um operário. É isso que você é. E você nunca vai sair disso. Porque a pirâmide não permite que você seja o chefe. Quando que você vai acordar? É complicado, cara. Eu sei que é doloroso quando as pessoas descobrem o que elas são. Ou, na verdade, o que elas não são. O que fizeram dela. Né? Por isso que a libertação dos escravos sempre foi uma coisa muito falsa. Os escravos não foram libertados. Com a lei áurea lá. Você acha que é muito fácil assinar uma lei, vocês estão libertos? Todo mundo sabe, né, que depois que a princesa Isabel assinou a lei áurea, é aí que os negros ficaram na merda mesmo. Né? Aí eles não tinham emprego, não tinham o que comer, não tinham onde morar, uma coisa ficou pior. Eles não sabiam o que fazer, porque ninguém aceitava mais, ninguém quer pagar salário por negro. A gente sabe que quem estuda a história real da nossa sociedade aqui, sabe que a libertação dos escravos foi uma desgraça para os escravos, a primeiro princípio, né, no primeiro impacto, em termos sociais. Foi complicadíssimo. Foi muito complicado. E pior de tudo, né? O ser humano era tão idiota, né? Já pensou que o cara tinha que comprar a liberdade dele, trabalhar 50 anos para pagar a liberdade dele antes da libertação, né? Da lei. Não era tão louco, a carta de euforia, né? A história da carta de euforia. Né? O nego trabalhava como escravo por uma pessoa, uma fazenda, durante 50 anos, aí tinha aquela história da lei da vida que você trabalhava, juntava o dinheiro, depois pagava para o patrão, isso é uma carta de euforia, sua liberdade. Meu, isso não faz 200 anos, cara. Muito menos, vai nem 100 e poucos anos. E se você olhar para trás aí, né, 1908, na Guerra da Bósnia, né, massacre de milhares de pessoas por generais. Mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas, ou seja, parece que não mudou nada. E se fizer uma guerra agora, vai acontecer a mesma coisa. O general vai fazer massacre de 300 mil, matar mulher, crianças, sem medo, sem problema nenhum. Estou obedecendo ordens. Entendeu? Então, nós estamos vivendo uma insensibilidade coletiva. Nós criamos uma insensibilidade coletiva. Ah, morreu 300 num terremoto. Ah, tá nem aí, aconteceu comigo. Então, o ser humano se torna a um torpor. Né? Ela está anestesiada. E nós não podemos viver mais assim.
Nós estamos virando o terceiro milênio, chegando a uma nova era, uma transformação, ou nós tomamos uma decisão, sabe? Ou a sociedade resolve esse problema, porque o terapeuta estava falando isso. Essa insatisfação, pessoal, leva à guerra, viu? Ela leva ao colapso. Leva ao colapso da civilização. O Império Romano, muitos impérios caíram, né, que eram poderosíssimos, e o nosso vai cair. Pode escrever o que eu digo, ele vai cair. Só que agora você tem que entender que nós temos armas nucleares até os dentes. Essa queda desse Império Romano, dessa nova Babilônia, como diz as Escrituras, que é a Nova York, né, a Nova Babilônia, quando isso cair, vai levar o mundo inteiro junto. Porque vocês estão vendo que interessante que é os conflitos árabes né, e Ocidente, né? Eles não se picam ideologicamente. Uma hora ou outra o pau vai comer feio, com armas nucleares e um conflito criado por nós mesmos. Para culminar essa insatisfação planetária. Portanto, nós estamos num momento da humanidade que nós temos que refletir. Ou você escolhe servir a César, ou você escolhe servir a Deus. Aquela velha decisão lá que Jesus Cristo colocava no templo, lá na discussão do templo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aonde você está colocando toda a sua energia de sua vida? Por isso que eu tenho uma palestra muito interessante que diz assim, a serviço da luz. Ou seja, aonde você vai colocar o seu potencial de vida, o seu potencial de energia? Para servir a quem? A César ou a Deus? Esse Deus não é no sentido de uma religião, tá? Mas servir a busca da verdade, da verdadeira espiritualidade. E só existe uma saída. Você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que descobrir, de alguma maneira, que antes de você nascer aqui, você morava numa sociedade astral muito organizada. Que essas informações não chegavam até nós, né? Mas infelizmente o plano espiritual começou a permitir que essas informações chegassem à superfície da Terra, né? Com a encarnação de alguns médiuns, de alguns espíritos especiais que vieram com essa missão, Chico Xavier e muitos outros, para abrir a porta da informação e trazer a verdade do Espírito. Ok? Em confronto com toda a ideologia sociopolítica e científica existente até então. Essas inteligências vieram com uma afronta ao modelo existente, ao modelo religioso existente. Porque você vê, Chico Xavier sofreu pra caramba, toda aquela pressão, numa época muito difícil para ele, mas hoje a coisa é diferente, cara. Hoje nós estamos fazendo a segunda etapa após Chico Xavier, e nós estamos muito conscientes do que estamos fazendo, e não somos burros, e nem tão somos mais idiotas, nem tão frágeis quanto o pobre do Chico foi e sofreu muito em sua vida. Né? Hoje a gente discute espiritualidade com qualquer intelectual aí e manda catar coquinho. Né? Você está entendendo? Agora você vê a própria vida do Chico, né? Uma vida sofrida, coitado. Os intelectuais massacravam ele né? Hoje intelectual nenhum massacra a gente, não. Porque a gente tem ferramentas para discutir tete a tete com o cara. Eu falei, daí, o que foi? Qual é? Os fenômenos estão aí, vai pesquisar. Você está entendendo? Então, eu acredito o seguinte, que nós estamos no momento de tomar essa grande decisão. Voltar para dentro. Nós já fizemos toda a jornada externa, buscamos todos os valores que a sociedade ofereceu, trabalhamos para o mundo externo, a nossa vida toda. Nós precisamos dedicar um tempo de nossas vidas para o retorno. Nós temos que retornar para dentro. E vocês vão perceber que esse retorno é um processo complexo, que envolve toda a sua vida. Você envolve como você vai fazer isso. Agora, como você vai fazer isso, cada um de vocês vão trabalhar. Sabe? Eu não vou chegar aqui e dar essa receita para vocês. A única coisa que eu posso dar a receita ou ensinar é técnicas de meditação, exercícios, para você fazer esse retorno mais interno. Mas agora, que tempo, quando, de que jeito? Mas eu trabalho o dia inteiro, quando que eu vou fazer isso? Né? Fim de semana tem futebol, e aí, como é que eu faço? Tem o time do Corinthians, vou lá assistir o jogo do Corinthians. Sabe? Você está entendendo? Quando que eu vou? Meu filho, se você não resolver esse problema, os caras do astral estão um pouco se lixando. Isso é um problema teu. Você que tem que construir esse processo. Você tem que acordar. Você tem que descobrir o que é verdadeiramente importante na sua existência aqui na Terra e o que não é.
Você acha mais importante assistir o jogo do Corinthians, lá torcer, vai fundo. Mas depois não reclama para mim também. Que não vê nada, que não sente nada, que não percebe nada, o plano espiritual todo ao nosso lado, você não vê nada. Quanto que você se esforça? Você trabalhou para isso? Então nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos realmente dedicar uma parte de nosso dia, de nossa energia, de nosso tempo, para fazer essa volta. E aí vocês vão ver que existem muitas ferramentas para isso. Existe yoga, tai chi, meditação, existe uma série de ferramentas importantes para fazer esse retorno. Você pode juntar um grupo de pessoas, você pode começar a estudar, você pode estudar, debater, você pode trabalhar e colocar essa energia, focar essa energia para esse encontro com a nossa própria alma, com o nosso próprio ser. Eu garanto para vocês que mais cedo ou mais tarde a colheita virá. Você tem que plantar. Plantar, a colheita demora. Mas aí, com o tempo, as percepções começam a aparecer, as coisas começam a florir, e você começa a se lembrar de quem realmente você é. Você começa a descobrir. Ou tem experiências interessantes, a projeção astral, de repente você está lá à noite, deitado, depois de muito trabalho espiritual, de repente vem um cara e te arranca do corpo consciente. Você não tem noção o que é sair do corpo consciente em projeção astral. Você sair para fora, parar e olhar um corpo deitado na cama ali. E falar assim, aquilo não sou eu. Aquele que está deitado na cama não sou eu sou o cara que está aqui. Aí você vai andar, você flutua, você percebe que você está livre, você percebe que você pode flutuar, que a gravidade não te prende mais, não é mais uma amarra. E quando você consegue descobrir que existe uma sociedade inteira organizada, que os espíritos que já morreram estão todos à sua volta, é uma experiência de libertação tão grande, que faz com que você se torne um outro ser. E é por isso que você tem que trabalhar para isso. Você tem que trabalhar para acreditar que esse potencial está em você, você pode sair do corpo sim, a hora que você quiser. É um treinamento. E você vai descobrir que você é um espírito que existe fora do corpo biológico, fora da matéria. Não existe liberdade maior do que essa. Nenhuma arma política, nem metralhadora vai fazer você conquistar essa liberdade. Depois que você conquistar essa liberdade, meu caro, você vai ver quem você é realmente. Esse é um dos primeiros passos. Sair fora do corpo consciente. E são exercícios que com o tempo você consegue. Todo mundo tem uma experiência. Eu já trabalhei muito com isso, eu tenho cursos com 10 DVD, ensinando técnicas, exercícios, discutindo sobre isso. É uma forma de conhecer a si mesmo, saber, de viver uma experiência real e saber que você é um ser transcendente, que você não é este corpo e que ninguém pode escravizar você a partir desse corpo. Tá? Que você é uma alma liberta. Alguém vocês assistiam aquele seriado do Kung Fu que passava? Do Kwai Shan Ken? Então ele era um monge Shaolin. A gente diz que um monge Shaolin, para ter aquelas marcas do tigre do dragão no braço, ele tem que atingir a transcendência. Não é qualquer monge Shaolin que tinha essas marcas no passado, não é. Essa marca só era atingida para quem tinha essa capacidade de sair do corpo, conhecer o plano espiritual, certo? Essa é a parte mística, esotérica de Shaolin, que ninguém fala nos filmes babacas aí. Então, quando o cara tem aquela marca, ele tem esse poder. Por isso que quando o nego prendia ele, vocês lembram quando o delegado prendia ele, tacava o algema, mas ele não reagia, levava ele na cadeira, sentava, cruzava as pernas e ficava lá. Aí ele falava assim, você pode prender o meu corpo, mas o meu ser jamais. E tinha aquela lenda, né? Existe uma lenda que o monge Shaolin pode atravessar a parede. Pode caminhar sobre as águas. Quando procurado, não é encontrado. Por isso que ele tinha aquele teste do papel de arroz. Lembra que ele tinha que passar no papel de arroz? Quando ele conseguisse passar no papel de arroz sem deixar nenhuma marca, ele estava pronto. Mas aí o cara tinha que levitar, né? Faz o seguinte, faz uma camada de areia muito fina e tenta andar sem deixar nenhuma marca. Pode treinar a vida inteira. Aí você vai aprender que só tem um jeito de não deixar marca naquilo ali. É levitando. É flutuando e passar realmente levitando. Então você não pisa. Então você pode andar sobre as águas. Como Jesus que andou sobre as águas. Então, na verdade, você tem a capacidade de levitação, que é uma coisa muito, né, própria de seres transcendentes. Por isso que Shaolin, você só marcava o tigre e o dragão depois de passar por esse teste. Então os monges eram vivos, né?
Só quem atingia a grande transcendência, a grande domínio da energia espiritual, poderia levitar. Então, aí o indivíduo já era um indivíduo espiritualmente avançado, evoluído. O espírito sai do corpo a hora que quer, vai aonde quer. Não é uma prisão que pode prendê-lo. Mas se a consciência e a alma está presa, aí a prisão funciona. Aí você está preso mesmo. Né? Aí você fica louco na prisão. Né? Ela se torna a prisão. O corpo é a prisão. Então, esse nosso trabalho, esse nosso conselho para conhecer a si mesmo é a chave da transcendência, da verdadeira revolução. Atentem para isso. Coloque uma energia de vocês, do dia a dia, nesse processo, nesse caminho. Reúna grupos, vai estudar, vai buscar, vai debater, treina, faz treinamento. Vocês vão ver que mais cedo ou mais tarde, isto vai desabrochar em você. E você não vai ser mais o mesmo. Pode ter certeza. Você não será o mesmo. Tá? Eu vou contar para vocês uma experiência da minha vida pessoal que fez com que eu largasse de tudo. Eu larguei mestrado, larguei professor de cursinho que eu ganhava um dinheirinho bom até, tinha bolsa de mestrado na Unicamp, para física, tudo isso. Mas o meu lado espiritual era muito forte. Eu tinha um mestre chinês que praticamente todas as noites iam no meu quarto, tirava eu do corpo e me levava a passear para cidades astrais, para o mundo inteiro. Mas eu morava em Campinas nessa época. Um belo dia, ele me traz de volta, era mais ou menos umas 8h30 da manhã. Eu acordava umas 10 horas, esse dia eu não tinha trabalho de manhã. Mas ele sempre me trazia até o meu quarto. Vinha direto, chegava no meu quarto, despedia de mim, ia embora e eu entrava no corpo e acordava. Um belo dia esse homem não fez isso. E essa experiência de projeção, eu sempre tive, sabe, uma coisa muito mediúnica minha desde muita infância. Eu estava muito acostumado, então eu vivia na sociedade, na minha escola, trabalhava, e tinha esse meu lado espiritual muito forte. Eu era médium também, tinha reuniões com grupos, canalizava, certo? E tinha a chamada vida paralela, normal, essa busca. Mas depois desse dia, ele fez o seguinte comigo. Ele me trouxe. Só que ao invés de levar eu direto para o corpo, era de dia, toda a cidade acordada. Ele fez o seguinte, ele começou a dar uma volta na cidade comigo assim, e parou em cima da avenida mais movimentada de Campinas, que é a Avenida 3 de Maio, em frente à Catedral, que é Francisco Glicério, tem a Catedral, tem a 3 de Maio, que é um calçadão hoje. Ali fervilha, milhares de pessoas que quer compra, aquele comércio o dia inteiro materialista, né? Funcionando. Você ir em São Paulo, no centrão de São Paulo, lá, na 25 de março, e ficar lá. Imagine você como espírito, como alma, parar assim, flutuar em cima da 25 de março e ficar lá olhando. É a mesma experiência. O cara parou comigo ali, flutuando, do lado da igreja. Ele fez questão de parar do lado da torre da igreja. E o calçadão lá embaixo. E aquele povo andando. Eu olhava aquilo, ele olhava para mim e sorria. O chinês sorria, né? Fica assim. Com aquela carinha rindo assim. Sorrindo. Um mestre muito conhecido meu, sabe? Chamava Shanli. Aí eu olhava lá, ficou uns 20 minutos assim, cara, não falava uma palavra. E não olhando ali aquele povo. Aí depois ele olha para mim e fala assim para mim: você está vendo lá embaixo, meu filho? Aquelas pessoas, embora acordaram em seus corpos, porém continuam dormindo. E você, embora dormindo em seu corpo, está aqui acordado. Cara, essas palavras, ele me deixou mais uns 10 minutos ali. Eu comecei a refletir, porra, é mesmo, tá todo mundo dormindo, ó, todo um bando de zumbi. Pra mim, eu via zumbi agora ali, sabe? Mortos-vivos, aqueles filmes de morto-vivo, sabe? Aí ele me levou pro corpo. E naquele dia, eu tinha que fazer serviço de banco. Na cidade, naquele lugar ali, naquele centrão. Cara, quando eu cheguei, vim pro centro da cidade e comecei a andar naquele mesmo lugar ali, eu vi as pessoas passando por mim. Eu olhava as pessoas agora de um jeito completamente diferente. Eu via as pessoas totalmente dormindo. Todo mundo dormindo.
Aí eu perguntava, pô, será que ninguém tem consciência da vida espiritual? Será que ninguém tem consciência de que são almas, que são espíritos? Será que só eu estou acordado? Porque eu estava lembrando de tudo que tinha acontecido. Não tinha esquecido de absolutamente nada. Então a minha vida é muito engraçada, porque eu tenho duas vidas. Eu tenho uma vida durante a noite e uma vida durante o dia. Então eu estou andando na rua aqui, mas a minha memória está no que eu fiz à noite, o que aconteceu, quem conversei, quem encontrei, onde eu estava. E nesse dia foi muito louco, porque eu cheguei de novo debaixo ali da catedral e fiquei olhando. Sabe? Fiquei olhando a catedral, que eu estava um pouco ali, olhando as pessoas passando por mim. Me começou a dar um mal-estar. Porque foi um clique que os caras deram, saca? Pô, acorda, Lécio. Olha, você está acordado no meio de adormecidos. E à tarde, quando eu tinha que ir para a faculdade. Imagina você entrar na faculdade e ver um bando de alunos na universidade, o centro intelectual do mundo, né, da sociedade moderna. Eu olhava para as pessoas, passavam por mim, tudo adormecido, tudo zumbi. Ninguém tem consciência que existe uma vida espiritual, uma vida ocidental. E quando eu sento na carteira e vem o professor dar aula com aquele ego, filha de uma mãe, que os professores são físicos, nossa, parece que tem o rei na barriga, eles andam assim, ó. Porque vocês não sabem de nada, hein? Nós sabemos de tudo. Nós estamos à fronteira do conhecimento humano. Ninguém sabe mais do que nós aqui. Aí eu olhava para a cara daquele corno, falava, porra, é mais um adormecido, é um zumbizão maior, zumbizão chefe. Achando que está sabendo das coisas, não sabe porca, não sabe merda de nada, não sabe nada sobre a vida, não sabe nada sobre o universo, não sabe nada sobre a morte, não sabe nada sobre o outro lado. E eu, um simples aluno ali, vivendo essa experiência, cara. Porra. Você acha que eu consegui aguentar muito tempo? Eu falei, você quer saber de uma coisa, cara? Eu vou dirigir minha vida aonde verdadeiramente eu acredito. E eu tinha o meu espaço em Campinas, nessa época, uma academia, um espaçozinho. Era setembro, cara. Fiquei uma semana nesse processo. Cheguei lá no cursinho e falei assim, olha, arruma outro professor, que a partir do mês que vem eu não venho mais dar aula. O diretor queria me matar, né? Aí cheguei na faculdade, falei com o meu orientador lá, falei, vou trancar a matrícula, não quero mais. Tranquei a matrícula na faculdade e me tornei, a partir desse dia, o maior de todos os vagabundos da sociedade. Um eterno vagabundo. Eu tinha 12 horas por dia para dedicar ao meu espírito, ao meu processo, a tudo que estava acontecendo. Mas você vai comer o quê? Sobreviver o quê? Não interessa. Dava aula de tai chi, dava aula de yoga, meditação para meia dúzia de alunos, sobrevivia. E nunca mais voltei, isso foi em 83, nunca mais voltei a servir o sistema, a sociedade do jeito que todo mundo serve. Sempre nesse caminho alternativo, nesse jeito maluco de existir e de viver, tentando aprender, absorver e levar às pessoas essa informação para ver se acorda. Então, meu objetivo hoje é dar uma semente para acordar as pessoas. Porque eu olho para as pessoas, eu vejo todas as pessoas adormecidas, vivendo uma ilusão, vivendo uma fantasia dessa sociedade, deste mundo. E se esquece que existe uma alma, que existe um ser transcendente, que existe um ser divino, que tem uma alma que pode se libertar. E é isso que é o meu papel hoje em dia, tentar acordar as pessoas lançando essas sementes. É a única coisa que eu posso fazer. Eu não tenho como pegar uma pessoa e abrir ela na marra, entendeu? Não tem jeito. Porque é uma proposta interna de cada um. Eu posso falar apenas o meu exemplo da minha vida, o que aconteceu comigo. E eu sempre insisti. Esse caminho para mim também não foi fácil, foi um caminho muito difícil. Né? Um caminho sem muita grana, porque você não investe no material, né? Você trabalha ali, vai acontecendo ali, vai movimentando a energia ali, e muitas pessoas do teu lado não acreditam em você, muitas das pessoas estão nas trevas, elas não percebem as mesmas coisas que você. É difícil falar, convencer as pessoas, do lado tem um espírito aqui, gente. As pessoas não se convencem, acham que você é um idiota, acham que você é um babaca, que você é um fanático, sabe, que você está enganando todo mundo. Entendeu? Então eu falei, para com isso, as pessoas têm que acordar e eu vou dar sementes, acorde se quiser, se não quiser também, continue nessa vida de androide. Depois que morrer, não vai falar que não foi avisado. Depois não vai encher o saco no astral lá, que nem no umbral, ficar enchendo o saco de todo mundo, lá ficar em encosto de todo mundo aí, e vai falar que não sabia. Porque vocês ouviram. É que a decisão que vocês tomaram foi a de não seguir. Foi de continuar na sua vidinha normal, de androide, de escravo, de adormecido, de um zumbi da sociedade. Apenas ouvindo os apelos da televisão, apenas ouvindo os apelos, né,
dos mercantilistas. Compra, compra, compra. Você liga a televisão, Casas Bahia, compra, preço moderno, liquidação, vai lá comprar, compra televisão nova, compra um carro novo, compra. É essas apelos que vocês seguem todos os dias. E agora, quando eu falo, ninguém quer seguir o que eu falo. Mas comprar, vocês querem. Seguir o conselho da Casa Bahia, está todo mundo lá na porta todo dia. Então essas são as discussões que a gente tem que colocar na cabeça de todos vocês. Eu acho que são seres inteligentes, são pessoas inteligentes que vão refletir. E vão perceber que não é por aí. A resposta da nossa paz, da nossa alegria, não está aí, não está aí. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que o que eu queria mostrar para vocês é, o caminho é conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um político, você não precisa de um patrão, você não precisa de ninguém. Você pode ser a pessoa mais humilde, mais pobre, mais simples da face da terra, que você está no mesmo patamar de qualquer um outro ser que existe. É só sentar e não precisa de dinheiro, não precisa de nada. É entrar. Isto, Deus igualou todo mundo. Deus deu a riqueza igual para todo mundo, nesse ponto. Está aí, dentro. Só entrar. E quando você descobrir, você vai se tornar o homem mais rico do mundo. Pode ter certeza. Porque aquela velha frase é verdade. Quem tem o olho na terra de cego é rei. Onde todos estão adormecidos para o espírito. Porra, eu tinha um amigo, cara, um médium fantástico. Ele já faleceu, né? Ele era tão fantástico que ele trabalhava no fórum, ele trabalhava assim no escritório. De repente ele levantava para atender pessoa no balcão, chegavam duas pessoas no balcão, mas ele atendia. Como é que vai? O senhor deseja o quê? A hora que ele percebia que não era gente, era espírito. Os amigos dele viam ele atendendo ninguém no balcão. Imagina a loucura. Interna, né? Ele teve que aprender com isso, porque ele era jovem, ele teve que aprender a distinguir espírito de gente. Olha que dificuldade. Que para ele espírito de gente era a mesma coisa. Quem é vidente bom, cara, não nota a diferença não. Quem é um vidente perfeito, ele vai sentar, que vai ver um monte de gente em pé aqui andando, sentado, mas quem que é espírito, quem que é gente? Sabe? A visão fica perfeita. A visão fica de uma perfeição incrível. Tá? Então, para vocês perceberem que é uma questão de percepção só. Você vê o outro lado, sentir o outro lado. Quebrar esse bloqueio que nós temos, essa dormência que nós temos, para abrir o terceiro olho e poder interagir com o plano espiritual que está ao nosso redor. E descobrir depois a nossa verdadeira natureza e principal fator. O que é que eu vim fazer aqui? Vocês todos assistiram o filme Nosso Lar, acho, né? Que é um ícone aí da espiritualidade, todo espiritualista já deve ter assistido. Vocês perceberam que quando aquele guia do André Luiz estava há muitos anos, uma pessoa bondosa, morada, sábia, né? Equilibrada, consciente da vida espiritual, falava assim, bom, eu vou ter que reencarnar. Estou preparando já mais ou menos uns 20 anos, estou preparando a minha reencarnação. O que significa preparar na minha reencarnação? O que eu vou fazer lá embaixo? Qual que é a minha verdadeira missão? Qual a verdadeira missão da alma quando tem consciência que tem que reencarnar? E reencarna, escolhe uma família, escolhe um lugar, um país, uma situação, e reencarna. E depois esquece de tudo. Por isso que eu pergunto, eu quero que vocês todos meditem em suas casas, para saber o que é que vocês planejaram antes dessa encarnação agora. E façam a seguinte pergunta, o que vocês estão fazendo realmente para cumprir aquela missão que foi programada, que você mesmo programou durante tempo, anos, porque todo espírito passa no mínimo 50 anos entre uma vida e outra nação, no mínimo, hein? E geralmente tem a maioria passa 100 anos antes de uma próxima reencarnação. Então a maior parte da nossa existência é lá. Existir no plano físico que é uma passagem muito rápida, no ponto de vista da jornada cósmica da alma. E quando você desce aqui, tem milhares, centenas de espíritos lá, conscientes de que você está encarnado aqui, e acompanham a sua encarnação e fica do teu lado durante muito tempo. São pessoas que te amam, que gostam de você e acompanham a sua reencarnação, a sua jornada. É essa consciência que você tem que ter. Então, faça uma análise olhando de um lado agora desse outro ponto de vista. Olha, eu sou um espírito que preparei a minha reencarnação da mesma forma que eu vi naquele filme. Será que eu estou vivendo o que eu planejei? O que eu devo fazer para acordar, para lembrar daquele momento do meu planejamento? Para saber se a minha vida está sendo útil ou inútil aqui na Terra. Vamos refletir
Isso aí. E saber que a coisa funciona por aí, viu, gente? Tá? Então, conhecer a si mesmo é recobrar essa memória, é acordar para a nossa verdadeira natureza espiritual, a nossa verdadeira. Não é nada, porque você pega alguns textos indianos aí, textos, né? O cara fala conhece, mas ninguém explica o que é conhecer a si mesmo. Então o nego não sabe, fica sentado lá, o que vai acontecer? O que vem? Ele não tem noção do que pode acontecer. Agora, eu digo para você o que pode acontecer. O que pode acontecer é isso, você acordar. Você começa a ver espírito, lembrar de suas vidas passadas, entrar numa outra ordem. Só isso. Aí você vai perceber quem realmente você é. E você vai saber o que é que você realmente veio fazer aqui. Que é a chave de todas as questões humanas. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz. E aí até um próximo encontro. Muita paz.